Joel Rifkin, apelidado de Joel, o Estripador, foi um assassino em série que sofreu tanto abuso no ensino médio que desenvolveu uma obsessão pela vitimização e isso logo tornou-se um instinto assassino. Rifkin assassinou brutalmente e desmembrou 17 mulheres em Nova York e Long Island entre 1989 e 1993. Alheio ao conhecimento de sua mãe, com quem vivia, Rifkin converteu seu porão num desmanche para desmembrar suas vítimas. Foi só em 1993, quando a polícia o abordou pela falta de uma placa veicular, que a justiça descobriu o trabalho macabro que ele vinha fazendo. Neste episódio, acompanharemos Rifkin em sua juventude difícil e veremos como o constante tormento adolescente o levou a encontrar consolo nas brutais fantasias com assassinato de mulheres. Seguiremos o rastro de corpos de sua vida adulta, enquanto ele começa a assassinar e desmembrar mulheres inocentes que viviam do trabalho sexual. Joel Rifkin nasceu em 20 de janeiro de 1959, de um casal adolescente. Jovens demais para cuidar dele, os pais deram Joel para adoção. Joel foi adotado por um casal amoroso, Benjamin e Jeannie Rifkin, quando tinha apenas 3 semanas de vida. Benjamin era engenheiro civil e Jeannie era uma dona de casa dedicada que adorava jardinagem. Os dois eram judeus devotos, muito ativos e queridos em sua comunidade. Eles vinham tentando ter filho há anos e, por isso, receberam o pequeno Joel de braços abertos em suas vidas. 3 anos depois, Benjamin e Jean adotaram uma segunda criança, uma garotinha chamada Jen. E em 1965, os 4 se mudaram para a vizinhança de East Middle, em Long Island. Aparentemente, os Rifkins eram pais amorosos e carinhosos. Era uma família de classe média alta, e Benjamin e Jeannie pareciam cuidar muito bem de seus filhos. Embora Joel se sentisse seguro em seu ambiente familiar, era uma criança estranha, de natureza tímida e desconfortável perto de seus colegas. Quando os Rifkins mudaram-se para East Middle, Joel, então com 6 anos, passou a frequentar a escola primária Prospect Avenue. Começar numa nova escola deve ter sido especialmente difícil para Joel, que já tinha dificuldades para se encaixar e fazer amigos. Os colegas de Joel usavam seu jeito estranho como uma oportunidade de provocá-lo. Até lhe deram um apelido cruel por causa de sua postura e ritmo lento: Joel, a tartaruga. Joel também sofria de deficiências de aprendizagem, apesar de seu alto QI de 128. Ele lutava para acompanhar as aulas, o que o levava a ser ainda mais ridicularizado pelos colegas de classe. À medida que Joel avançava da escola primária para o ensino fundamental, o abuso progredia além da provocação e exclusão, passando a brincadeiras mal-intencionadas às custas de Rifkin. Os colegas frequentemente escondiam seus livros ou roubavam seu almoço. Às vezes, valentões mais ousados chegavam por trás de Rifkin e abaixavam suas calças. Todo dia era um novo episódio de humilhação para Joel, que tornou-se retraído e abatido entre os colegas. Vanessa vai abordar o aspecto psicológico aqui e durante todo o episódio. Por favor, atentem-se ao fato de que Vanessa não é psicóloga ou psiquiatra, mas pesquisou muito para este programa. Obrigada, Greg. Segundo um estudo feito pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, ou INSM, bullying entre os 6 e os 17 anos pode resultar no impacto no indivíduo muito além do período do bullying, chegando inclusive à vida adulta. O estudo do INSM descobriu que indivíduos que sofreram bullying na infância têm risco maior de desenvolver transtornos de ansiedade e depressão, assim como sintomas de personalidade limítrofe e experiências psicóticas, como alucinações e delírios. De acordo com o estudo, esses efeitos eram mais frequentes e severos nos casos em que o bullying na infância era definido como crônico ou recorrente por muitos anos. Aos 13 anos, Rifkin sentia medo de ir à escola. Chegava a implorar aos pais para deixá-lo ficar em casa, para não ter que enfrentar os colegas de classe. Mas seus pais pareciam não entender. Acreditavam que Joel era um pouco estranho e estava exagerando sobre o abuso que enfrentava. Enquanto isso, o bullying havia ficado tão grave que Rifkin sentia medo, tanto dentro quanto fora da escola. Quando Joel encontrava seus colegas fora da escola, a provocação era ainda pior.
Eles o perseguiam até em casa ou pegavam seus livros e o faziam correr atrás deles. Às vezes, até o ameaçavam com violência física. Joel conseguiu sobreviver ao ensino fundamental e prometeu que no ensino médio as coisas seriam diferentes. Ele faria alguns amigos, talvez até arrumasse uma namorada. Ele não seria mais Joel a tartaruga. Mas, infelizmente, o ensino médio provou ser tão difícil quanto o fundamental, se não mais. As disciplinas eram mais desafiadoras e as dificuldades de aprendizagem de Joel fizeram com que ele ficasse para trás. E pior, seu baixo desempenho acadêmico começou a afetar sua vida familiar. Apesar das dificuldades durante o ensino fundamental, ele ainda conseguia passar em todas as suas aulas. Mas no ensino médio, a combinação da nova exigência acadêmica e o aumento da pressão social foi demais para Joel. Quando ele chegou em casa com a informação de que havia sido reprovado, seu pai ficou furioso. Benjamin gritou com Joel, o chamando de fracassado. Desapontar seu pai deve ter sido difícil para Joel, especialmente porque sua vida social não ia tão bem como ele havia planejado. Na verdade, o bullying não melhorou nem um pouco no ensino médio, só piorou. A inabilidade social de Joel sempre alimentou seus tiranos. Agora, eles haviam encontrado um novo motivo para provocá-lo: seu estilo. Enquanto seus colegas começavam a desenvolver estilos pessoais, Joel continuava a se vestir do mesmo jeito desde o jardim de infância. Óculos grossos, calças de cintura alta e meias brancas aparecendo acima dos sapatos. Os insultos sobre a aparência física de Joel não ajudaram na sua frágil autoestima. Para piorar, o abuso tornou-se físico. Os garotos enfiavam a cabeça de Joel na privada regularmente, além de roubarem suas roupas e livros. Joel começou a sentir-se genuinamente ameaçado em ir para a escola todos os dias. Mas ainda assim, Joel fazia seu melhor para se enturmar. Entrou para o time de corrida numa tentativa de fazer novos amigos, mas infelizmente não era lá muito atlético ou coordenado. Joel era tão ruim na corrida que os atletas começaram a chamá-lo de rolha de poço. Mesmo assim, Joel estava determinado a mudar sua experiência na escola. Ao invés de combater os provocadores, Joel tentou uma nova tática, convidando-os à sua casa para ver TV e tomar cerveja enquanto seus pais estavam fora. E apesar de eles aceitarem a cerveja grátis de bom grado, continuavam a implicar com Joel. Certa vez, Joel fez planos para jantar com uma garota da escola. Alguns atletas do time de corrida descobriram e cercaram Joel no ginásio para jogar ovos nele. Ele não conseguiu ir ao encontro. Os rumores sobre essa tentativa falida de romance espalharam-se rapidamente pela escola. Combinados à sua posição social já muito baixa, tornou-se impossível para ele atrair a atenção de qualquer garota. Depois de sua infeliz experiência no time de corrida, ele gastou uma boa parte de suas economias numa boa câmera e juntou-se à equipe do anuário escolar. Sua câmera cara foi roubada quase imediatamente, mas Joel não deixou que isso o parasse. Continuou a gastar seu tempo livre, trabalhando incansavelmente para que o anuário saísse a tempo. Pela primeira vez na vida, Joel começou a sentir que se encaixava. Estava animado por fazer parte de um time e até chegou a sentir que estava construindo relações próximas com alguns de seus colegas. Então Joel ficou arrasado quando soube que havia sido deliberadamente excluído da grande festa de encerramento que o clube havia dado para celebrar a conclusão do anuário. Parecia que não importava quanto Joel tentasse, era sempre alvo de intenso ridículo e exclusão. Para Joel, que vinha sofrendo bullying há mais de 10 anos, o abuso finalmente surtiu efeito em sua mente. Quando se formou no ensino médio, já havia desistido de se enturmar. Em vez disso, começou a sentir uma poderosa indiferença, combinada com uma raiva profunda. Essa raiva passou a moldar sua personalidade e a ditar muitas de suas ações e decisões no começo da vida adulta. Todos os anos de tormento e tortura arrancaram as camadas de humanidade que sobravam em Joel até que ele se tornasse um monstro brutal, assassino e sangue frio. Após o ensino médio, Rifkin matriculou-se na Faculdade Comunitária de Nassau, em Long Island, no outono de 1977.
A essa altura, suas deficiências de aprendizagem, combinadas a uma vida de bullying, o haviam deixado sem motivação para a vida acadêmica. Ele estava frustrado, apático, em busca de algo que pudesse fazer parte com a própria vida, uma forma de melhorar sua situação. Foi nessa época que Rifkin viu pela primeira vez o filme de 1972 de Alfred Hitchcock, Frenesi, sobre um assassino em série que dirige por Londres assassinando vítimas com uma gravata. O filme foi inspirado pelo mistério real, nunca desvendado de Jack, o Estripador, e Rifkin ficou obcecado. Assistiu muitas vezes, ficando acordado até altas horas da madrugada para ver o filme repetidamente. Anos mais tarde, depois de ter sido pego, Rifkin confessou à polícia que aprendeu a planejar seus crimes assistindo o Frenesi. Chegou a afirmar que o filme foi inspirado em seus assassinatos. Rifkin amava tanto o Frenesi que convenceu seus pais a comprarem um carro para ele dirigir pela cidade, exatamente como o assassino do filme. Rifkin começou a matar aulas para passear em seu novo carro e pegar prostitutas, com quem ele dormia no próprio carro ou em motéis baratos. Ao final do primeiro ano, Rifkin tinha passado em apenas uma disciplina de toda a sua grade escolar. No entanto, no outono de 1978, Rifkin transferiu-se para a Universidade Estadual de Nova York, no subúrbio de Rochester, em Brockport. Seus pais esperavam que matricular-se numa nova escola beneficiaria sua performance acadêmica, mas Rifkin continuou a matar aulas, preferindo passar o tempo fazendo sexo em seu carro ao invés de estudar para as provas. Eventualmente, ele desistiu da universidade em Brockport em 1980 e voltou para a casa dos pais em Nassau County. Rifkin tentou se rematricular na Faculdade Comunitária de Nassau várias vezes nos anos seguintes, mas ele continuava a reprovar em todas as disciplinas, devido à sua crescente obsessão por prostitutas. Ele deixou a faculdade pela última vez em 1984. Agora, um homem de 25 anos frustrado, Rifkin tentou a sorte numa variedade de trabalhos, mas nenhum deles parecia vingar. Assim como na faculdade, seu comparecimento era fraco e os funcionários comentavam que lhe faltava motivação para cumprir até mesmo tarefas básicas. Muito provavelmente, Rifkin estava se encontrando com prostitutas quando deveria estar trabalhando. Ainda assim, Rifkin nutria sonhos de alcançar uma vida melhor. Imaginava se tornar um poeta ou escritor famoso, mas quando chegava o momento de botar no papel para funcionar, sofria com a escrita em si. Seu conteúdo era sempre muito obscuro e ele sentia que ninguém se relacionaria ou se interessaria pelo que ele tinha a dizer. Ele ainda se interessava por fotografia, mas nunca foi capaz de transformar seu hobby num trabalho pago. Rifkin tentou se mudar da casa de seus pais muitas vezes, mas sempre acabava voltando quando perdia o emprego. Buscava a companhia das mulheres que pagava para ter sexo cada vez com mais frequência, o que contribuía para a sua inabilidade de manter um emprego ou guardar dinheiro suficiente para ter um lugar só seu. Em 1986, a vida de Rifkin sofreu outra reviravolta negativa quando seu pai foi diagnosticado com câncer de próstata. Por fora, Benjamin Rifkin mantinha uma fachada corajosa enquanto se submetia aos tratamentos agonizantes do câncer, mas por dentro estava desmoronando. Numa noite de fevereiro de 1987, o pai de Joel, Benjamin, não pôde mais suportar. Sem dividir seus planos com ninguém, tomou uma dose fatal de barbitúricos silenciosamente. Ficou em coma por 4 dias antes de morrer. Rifkin ficou destruído pela morte de seu pai, especialmente pela noção de que, no fim das contas, a culpa era de seu próprio pai. No funeral de Benjamin, Joel fez um elogio sincero ao pai, que levou os que estavam presentes às lágrimas. Após a morte do pai, a depressão que assombrava Rifkin a vida toda novamente recaiu sobre ele. De repente, Rifkin não se sentia apenas perdido e abatido. Estava inconsolável, com raiva e desnorteado. Ele queria fazer algo, qualquer coisa, para recuperar o controle de sua vida. E então sua mente voltou-se novamente para o filme de Hitchcock, Frenesi. Um plano começava a se formar e Joel atacou seus objetivos com vigor. Joel até parecia estar melhor nos anos seguintes da morte de seu pai.
tanto que sua mãe acreditava que a morte de Benjamin havia inspirado Joel a dar um jeito em sua vida. Ele se matriculou no curso de 2 anos da Faculdade de Tecnologia do Estado de Nova York, explorando um interesse nunca antes visto em jardinagem e gestão. Joel se destacou no curso, tirando apenas 10 por 2 semestres consecutivos. Seu incrível desempenho acadêmico lhe rendeu um estágio prestigiado em horticultura no Parque Histórico Arboretum, em Oyster Bay, outra cidade do distrito de Nassau. Superficialmente, parecia que Joel estava finalmente evoluindo para ser o jovem que seu pai sempre sonhou. Mas, secretamente, Rifkin estava à beira de um colapso. Sua obsessão por prostitutas continuava desenfreada e, em agosto de 1987, chegou a cometer o erro de pedir sexo a uma policial disfarçada. Rifkin foi preso e multado, mas foi solto a tempo de esconder a prisão de sua mãe, apesar de morar com ela na época. Ao invés de servir como um aviso, o encontro com a lei apenas convenceu Rifkin que ele teria que se distanciar ainda mais de casa para encontrar profissionais do sexo, para não correr o risco de que algum membro de sua comunidade descobrisse seu hábito ilícito. Ao invés de encontrar-se com mulheres de Nassau County, Rifkin começou a viajar para Manhattan para suas aventuras noturnas. E, enquanto isso, a imaginação de Rifkin começava a correr solta. Ele fantasiava em esfaquear mulheres até a morte. Sempre que não estava com uma prostituta, fantasiava em matar uma. A ideia homicida precoce como essa, apesar de nem sempre levar ao assassinato, é um traço comum entre assassinos em série. Em seu livro Monstros da Vida Real, um exame psicológico do assassino em série, o criminologista Stephen Gianangelo apresenta uma entrevista com um serial killer não identificado em que ele cita fantasias similares. O assassino, de pseudônimo Ricky, descreve como muitos assassinos em série começam com fantasias, com frequência resultando em uma superexcitação que é particularmente gratificante e estimulante. Ele segue dizendo que o início do ato de matar é ultrapassado quando um gatilho mental estimula o assassino a encenar essa fantasia. Ricky diz: "Você se dedica tanto ao mundo da imaginação até que algo escapa para a realidade." Inicialmente, Rifkin convenceu-se de que essas fantasias intensas eram apenas isso, fantasias. Ele acreditava que satisfazer-se numa rica vida imaginária lhe daria forças para enfrentar seu dia a dia menos interessante. Como parte dessa vida imaginária cada vez mais forte, Rifkin começou a coletar artigos de jornal sobre assassinos em série que matavam prostitutas, como o assassino do Genesee River, Arthur Shawcross, e o então não identificado assassino do Green River, Gary Ridaway. Rifkin dizia a si mesmo que estava apenas estudando os assassinos por curiosidade, mas a verdade definitiva se provaria muito mais sinistra. As coisas melhoraram momentaneamente para Rifkin quando ele iniciou o estágio no Parque Histórico Arboretum, no verão de 1988. Ele conheceu uma das outras estagiárias, uma loira atraente de quem gostou imediatamente. Ele era tímido demais para convidar a moça para sair, provavelmente devido aos repetidos traumas com as mulheres no colégio. No entanto, Rifkin fazia todos os esforços para seguir a mulher pelo parque sempre que podia. Mas Rifkin ficou frustrado quando a moça não retribuiu seu afeto. Esse pareceu ser o ponto de virada para ele, que jurou se vingar das mulheres que o desprezaram em toda a sua vida. Pelos próximos 6 meses e durante o segundo ano de curso da Faculdade Estadual de Tecnologia de Nova York, Rifkin continuou a explorar uma vida intensa de fantasia como reação à sua solidão inerente. Seus devaneios o perturbavam, mas parecia ser o único meio de lidar com a sensação de não ser amado e desejado. Um artigo publicado por Willie Martins no jornal Revisão Psicanalítica explora a conexão entre assassinos em série sádicos e a solidão. O artigo usa Jeffrey Dahmer como exemplo para sugerir que muitos assassinos em série atacam porque se sentem desprezados, indesejados e inferiores.
O comportamento sádico serve como forma de criar uma realidade alternativa em que ele ou ela é poderoso e está no controle. Um alívio para a dura realidade em que vivem. Esse era definitivamente o caso de Rifkin, que empregava suas poderosas fantasias como tática para lidar com seus sentimentos de inadequação e solidão. E quanto mais perdia o controle com as mulheres na vida real, mais buscava controle dentro do universo fictício que havia criado. As fantasias de Rifkin intensificaram-se em 1988 e seguiram na primavera de 1989, quando tornaram-se tão poderosas que ele já não conseguia mais ignorá-las. Em sua mente, estava obcecado por assassinar mulheres, num misto de situações diferentes, e ansiava experimentar o incrível poder e satisfação de seus devaneios assassinos. Com mais nada em sua vida lhe dando esse tipo de contentamento e controle, seu desejo de matar ardia. E, finalmente, Joel Rifkin decidiu agir. A oportunidade apareceu antes do que Rifkin esperava. Na primeira semana de março de 89, a mãe de Rifkin avisou que sairia da cidade a negócios. Até onde sabia, ela não tinha motivos para se preocupar. Mas no momento em que Ginny deixou a cidade, Joel pegou seu carro e dirigiu para o East Village em Manhattan, onde cruzou as ruas da cidade em busca de prostitutas. Eventualmente encontrou uma jovem chamada Suzy, embora ela mais tarde tenha sido identificada como Heidi Baut, de 25 anos. De acordo com os depoimentos posteriores de Rifkin, Suzy era dependente química e pediu que ele fizesse algumas paradas para comprar drogas no caminho para a casa dele. A essa altura, Rifkin não tinha certeza se realmente mataria Suzy ou se o desejo diminuiria depois que tivessem relações sexuais. Ele ainda não queria machucar ninguém, mas sentia como se o desejo de consumir uma vida humana fosse angustiante, e o comportamento de Suzy só fez Rifkin mais disposto a atacar. A urgência da moça em conseguir uma dose rápida significava que ela estava mais interessada nas drogas que nele. Ele ficou extremamente frustrado. Embora tenham voltado para sua casa, onde Suzy prestou seus serviços, Rifkin descreveu o sexo como apático. Não está claro se era porque Suzy não estava particularmente interessada nele ou se porque, até mesmo a excitação anterior de buscar profissionais do sexo, havia perdido o apelo para Rifkin. Após o encontro, Suzy perguntou a Rifkin se poderiam voltar para pegar mais drogas. A situação o irritou. Parte da emoção de buscar prostitutas era que, supostamente, elas fariam exatamente o que ele quisesse. Mas Suzy estava distraída, mais preocupada em conseguir drogas do que em ouvir Joel. Rifkin, considerando a atitude desrespeitosa e desleixada, em sua mente transportou-se de volta a todas as mulheres que o rejeitaram ao longo dos anos. As garotas do ensino médio, rindo dele enquanto os valentões puxavam suas calças, as mulheres da faculdade que sempre preferiam outros homens. Seu sangue ferveu. Ele mostraria a Suzy quem realmente estava no controle. Joel Rifkin, por anos, foi consumido por desejos de atacar e matar mulheres profissionais do sexo. Em 1989, com 30 anos, cruzou o limiar entre fantasia e realidade quando levou uma prostituta chamada Suzy para a casa que dividia com sua mãe. Irritado com seu aparente desinteresse, as ações de Rifkin logo tornaram-se mortais. Rifkin pegou um projétil de um canhão Howitzer que seus pais guardavam em sua coleção e golpeou Suzy repetidamente. Mais tarde, lembrando o ataque, o descreveu como frenético. Só parou de bater em Suzy quando ficou cansado demais para continuar. Mas Suzy ainda estava viva e não estava disposta a desistir sem lutar. Ela mordeu Rifkin no dedo o mais forte que pôde, e quando o sangue jorrou, ela o empurrou e correu para a porta. Rifkin era mais forte e mais rápido. Se jogou em cima dela, segurando-a no chão. Ele estava perdendo o controle da situação e tinha que fazer alguma coisa, qualquer coisa, para recuperá-lo. Fechou as mãos em volta do pescoço de Suzy e apertou sua garganta até que ela ficasse imóvel.
Rifkin vivia até então incerto sobre atacar mulheres, hesitante em tirar uma vida humana. Evitou o desejo de atacar o maior tempo possível. Mas quando seu impulso finalmente o dominou, sentiu uma súbita onda de adrenalina e alegria pela primeira vez na vida. Era como se estivesse no topo do mundo. Enfim, Rifkin experimentava a emoção de sua primeira morte. Como o psiquiatra forense Park Dietz afirmou no julgamento de Rifkin, isso foi uma fantasia sexual que ele ensaiou inúmeras vezes durante sua vida, de estar com uma mulher, colocando as mãos em seu pescoço e estrangulando-a até a morte. Mas Rifkin não podia aproveitar seu sucesso ainda. Ele tinha uma limpeza para fazer. Rifkin envolveu o corpo em um saco de lixo e depois esfregou a sala para se livrar do sangue e de quaisquer sinais de luta. Afinal, sua mãe estaria em casa em alguns dias e Rifkin certamente não queria que ela descobrisse que ele havia assassinado uma mulher em sua ausência. Depois de limpar por várias horas, finalmente se deitou para descansar. Quando Rifkin acordou da soneca, imediatamente voltou ao trabalho. Arrastou o corpo de Suzy para o porão e a deitou sobre a máquina de lavar. Começou então a desmembrar sistematicamente o cadáver. Foi tão meticuloso na tarefa que chegou ao ponto de remover os dentes de Suzy e cortar suas impressões digitais para que ela não pudesse ser identificada caso seu corpo fosse encontrado. O planejamento minucioso para a desova da vítima sugere que ele era um assassino em série organizado. Segundo a Divisão de Psicologia Investigativa do FBI, os assassinos em série podem ser classificados como organizados e desorganizados. Os organizados planejam cuidadosamente seus crimes, da execução à desova do corpo. Assassinos organizados geralmente são muito inteligentes e se familiarizam com os métodos de investigação policial, o que lhes permite planejar cuidadosamente como cobrir seus rastros. Rifkin esperou um fim de semana em que teria a casa vazia para cometer o ato. Então, tomou medidas cuidadosas para garantir que o corpo não fosse descoberto ou identificado. Quando terminou de desmembrar o corpo de Suzy, enfiou a cabeça numa lata de tinta vazia, jogou as outras partes em sacos de lixo e carregou os restos de Suzy no carro de sua mãe. Rifkin dirigiu até Nova Jersey e jogou as pernas e a cabeça nos bosques dos arredores de Hopewell. Ele então foi até Manhattan e jogou as partes restantes do corpo no East River. Quando Jeanne Rifkin voltou para casa dias depois, não suspeitou de nada. No domingo, 5 de março de 1989, um jogador do clube de golfe Hopewell Valley descobriu a cabeça de Suzy enquanto procurava uma bola de golfe, mas a polícia não conseguiu identificá-la e nem rastrear Rifkin. Secretamente, Rifkin sentia-se poderoso, convencido até. Ele não apenas havia cometido um assassinato com sucesso, mas também havia conseguido se safar. Pela primeira vez, sentia-se no controle, no topo. Em outro de seus livros, A Psicopatologia do Assassinato em Série, Stephen Giannangelo escreve sobre as características viciantes do assassinato em série. Para quem sente essa dose de euforia ou descarga de dopamina por matar, o ato se torna viciante. Passam a procurar novas vítimas na espera de sentir o pico novamente. Giannangelo diz em seu livro: esses assassinos parecem evidenciar uma perda generalizada da consciência de si, uma inadequação de identidade, um sentimento de descontrole. Todos esses fatores podem influenciar numa patologia que se manifesta no ato final de descontrole, o assassinato de outros seres humanos. O sentimento permaneceu em Rifkin quando se formou na Faculdade de Tecnologia do Estado de Nova York. Por meses ele se perguntou se havia expelido completamente de seu sistema o desejo de matar. Mas, depois de se formar, Joel passou por percalços novamente. Apesar de seu estágio de prestígio e forte histórico acadêmico, teve dificuldade em conseguir um emprego. É possível que isso tenha se dado devido à sua pouca habilidade com pessoas, ou talvez tenha sido só azar. Seja qual for o motivo,
Todo o seu tempo livre deixou espaço para que a vontade de matar voltasse à sua mente. A princípio era apenas um sussurro no fundo de sua mente, um desejo passageiro que ele era capaz de reprimir e ignorar. Mas, com o passar dos meses, o desejo continuou a crescer até ser um urro estrondoso dentro de sua cabeça, pedindo que ele atacasse novamente. Rifkin pensou em seu primeiro crime. Matar Suzy tinha sido fácil. Ninguém havia pensado em investigar a morte, nem sequer identificar um corpo. A compulsão por matar estava se tornando tão poderosa que tomava Joel por completo, e agora ele sabia que matar era quase sem riscos. No outono de 1990, já fazia mais de um ano que Rifkin havia assassinado Suzy, e sua euforia inicial após o crime havia diminuído quase completamente. Rifkin sentiu que sua vida estava saindo de controle novamente. Tudo que ele conseguia pensar, tudo que se imaginava fazendo para ficar bem, era matar. Quando sua mãe saiu da cidade num fim de semana do outono de 1990, Rifkin mais uma vez dirigiu até Manhattan e começou a procurar a vítima perfeita. Depois que dirigiu por algumas horas, Rifkin escolheu uma mulher que se chamava Julie Blackbird. Mais tarde, ele disse que gostou dela porque achava um pouco parecida com a Madonna. Tal como fez com Suzy, levou-a para casa, onde passaram a noite juntos. Rifkin executou seu plano quando acordaram no dia seguinte. Arrancou uma perna da mesa de madeira e usou-a para bater em Julie até sua vida estar por um fio antes de terminar o trabalho estrangulando-a até a morte. Em uma entrevista à polícia, ele admitiu que havia considerado fazer sexo com o cadáver dela, mas decidiu não fazer porque achou o pensamento muito repulsivo. Após sua segunda morte, Joel começou a refinar os assassinatos. Como havia feito com Suzy, jogou o corpo de Julie em um saco de lixo, limpou o quarto e depois arrastou o cadáver para o porão, onde o desmembrou. Desta vez, Rifkin aprendeu com seus últimos erros. Lembrando a rapidez com que a cabeça de Suzy havia sido encontrada no ano anterior. Colocou a cabeça, as pernas, o tronco e os braços de Julie em baldes cheios de cimento. Mais uma vez, as especificidades dos crimes apontavam para sua organização e inteligência. Não apenas ele estava planejando cuidadosamente sua ação, mas também estava ajustando e aprendendo com os erros do primeiro. Quando o cimento secou, Rifkin colocou os baldes no carro e dirigiu até a East River de Manhattan, onde jogou o tronco e a cabeça. Dirigiu então para um canal de embarcações no Brooklyn para desovar o restante. Por vários meses após o assassinato de Julie, a angústia na cabeça de Rifkin diminuiu. Com a lembrança ainda fresca em sua mente, Rifkin novamente se sentia poderoso e no controle. Estava conseguindo se concentrar no trabalho, tanto que até começou seu próprio negócio de paisagismo. Rifkin deixou seus 2 assassinatos para trás, dizendo para si mesmo que havia feito o que tinha que fazer para recuperar sua vida. Agora ele poderia finalmente seguir em frente. Mas no começo de 1991, voltou a se sentir angustiado e apático. Embora a administração de seu próprio negócio lhe proporcionasse parte do poder que ele tanto desejava, ainda não tinha nenhum relacionamento ou amigos para passar o seu tempo livre. No verão de 91, a necessidade de controle de Rifkin começou a dominar sua vida mais uma vez. Ele passou a sair do trabalho mais cedo para buscar prostitutas, além de passar mais tempo sozinho em seu quarto, repetindo seus assassinatos passados na cabeça. Mas com o tempo, essa solução não foi suficiente, e a necessidade quase incontrolável de tirar a vida de alguém o consumiu por inteiro. Agora, pela terceira vez, Joel esperou pacientemente sua mãe sair da cidade. Quando ela fez as malas para uma viagem de negócios na noite de 13 de julho de 91, Rifkin não perdeu tempo. Assim que ela saiu pela porta, Rifkin entrou em seu carro e foi para Manhattan passear pelas ruas em busca de prostitutas.
Naquela noite, Rifkin escolheu uma mulher de 31 anos chamada Bárbara para ser sua vítima. Ela se parecia com a primeira, Suzy. Além de se envolver com a prostituição, também era dependente química. E Rifkin a seduziu, levando-a para comprar drogas antes de levá-la para sua casa. Quando Bárbara cochilou, Rifkin buscou a mesma perna de mesa que havia usado para matar Julie e bateu na cabeça de Bárbara. O golpe por si só não a matou, e então ele usou as próprias mãos para estrangulá-la até a morte. A essa altura, Rifkin tinha uma rotina de limpeza quase perfeita. Ele arrumou rapidamente o quarto e depois arrastou o corpo de Bárbara para o porão. Mas dessa vez, ele não quis esquartejá-la. Ele achava o processo grotesco, sujo e cansativo. De acordo com um artigo da assistente social clínica e terapeuta do estado de Kansas, Mary Bradley, os assassinos que desmembram suas vítimas geralmente se enquadram em duas categorias: os que sentem prazer sexual no ato em si e aqueles cujo prazer advém do método organizado de descarte de corpos. Como Rifkin não gostava do desmembramento, enquadra-se na última categoria. Enojado pelo esquartejamento, Rifkin decidiu tentar uma nova tática. Embrulhou o cadáver em plástico e o colocou em uma caixa de papelão. Foi até o Hudson River e jogou a caixa na água antes de voltar para casa. No entanto, o método não foi bem sucedido. O corpo de Bárbara foi encontrado apenas algumas horas depois que Rifkin o descartou. Mas os problemas de Bárbara com o vício em drogas acabaram trabalhando a favor de Rifkin. O médico legista encontrou vestígios notáveis de várias substâncias em seu organismo e considerou sua morte uma overdose. A polícia também não conseguiu identificar Bárbara, então ela foi enterrada como indigente numa vala comum. Em sua confissão posterior, Rifkin afirmou que a morte de Bárbara ter sido considerada uma overdose o fez se sentir poderoso. Quando a polícia não conseguiu identificar o corpo, se sentiu absolutamente intocável. Segundo a análise do FBI, esse é um fenômeno bastante comum entre os assassinos em série do mundo todo. Quando a polícia não consegue capturar e prender um assassino em série, geralmente sentem-se encorajados e às vezes até como se a possibilidade de serem pegos não existisse. Muitas vezes, esse aumento na confiança acaba levando à captura dos assassinos, porque ficam muito cheios de si e cometem erros. Antes de Bárbara, Rifkin tentou suprimir a urgência de matar porque temia as consequências de seus atos. Mas depois de se safar, começou a se sentir acima da lei. Não se preocupava mais em ser pego. Parecia que a barragem finalmente havia se rompido. Rifkin afirmou em entrevistas que sempre sentiu remorso sobre o impacto humano de suas ações, mesmo depois de começar a assassinar com mais frequência. Em suas entrevistas com o FBI, expressou que o desejo de parar de ferir mulheres era sempre dominado pela urgência entranhada de matar. Rifkin admitiu que, se não fosse pego e colocado na prisão, poderia ter matado centenas ou até milhares de mulheres. Havia alguma força maligna que o controlava e simplesmente não o libertaria. Não importava o quanto tentasse se livrar dela. Mas é claro que a sensação de estar acima da lei superou qualquer remorso ou desejo de mudança que ele nutria. Depois de assassinar Bárbara em julho de 91, Rifkin começou uma matança, fazendo pelo menos mais 14 vítimas em menos de 2 anos. Alguns dos assassinatos chegaram a ter apenas uma semana entre eles, sugerindo que seu período de satisfação estava diminuindo rapidamente. Matar tornou-se parte da composição de Rifkin como humano, algo que ele precisava para funcionar no nível mais básico de sua vida cotidiana. Em vez de simplesmente sobreviver, Joel agora prosperava, sempre com um objetivo em mente: sua próxima morte. Joel entrou na idade adulta se sentindo isolado e solitário, tendo como companhia apenas as garotas de programa que procurava. Foi a morte do seu pai, em 1988, a ruptura que finalmente o levou a matar 3 prostitutas ao longo de 1989 e 1990. Neste episódio, mergulharemos nos 14 assassinatos impulsivos que Rifkin cometeu entre 1991 e 1993. Também te levaremos ao seu julgamento incomum,
no qual seus advogados alegaram que ele sofria da síndrome da criança adotada e insanidade. Em julho de 1991, Rifkin, aos 32 anos, assassinou Barbara Jacobs, de 31 anos, jogando-a no rio Hudson. Assim como após as duas mortes anteriores, Joel sentiu uma euforia, que só aumentava com a dificuldade da polícia em encontrar o assassino. Mas, dessa vez, a emoção da matança desapareceu depois de apenas alguns meses. Joel concluiu que algo no assassinato de Bárbara não estava certo. Algum detalhe havia falhado em satisfazer suas necessidades. Na verdade, o tempo de satisfação de Joel estava diminuindo, um sinal revelador de que, definitivamente, a carreira de um assassino estava prestes a começar. Vanessa vai abordar o aspecto psicológico aqui e durante todo o episódio. Por favor, atentem-se ao fato de que Vanessa não é psicóloga ou psiquiatra, mas pesquisou muito para este programa. Obrigada, Greg. De acordo com o professor de criminologia e autor Scott Bond, à medida que assassinos em série se familiarizam com o assassinato, a emoção proveniente dele começa a diminuir. Alguns reagem a essa redução da excitação, aumentando a brutalidade de seus crimes. Outros, como Rifkin, começam a matar com mais frequência. Mas o próprio Rifkin citou outro fator na decisão de acelerar sua carreira assassina. Depois de se safar do assassinato de Bárbara, Joel percebeu que ninguém estava se esforçando muito para resolver os assassinatos de prostitutas. Se ele fosse cuidadoso, provavelmente nunca seria pego. Era o nascimento de sua dupla personalidade, o simpático paisagista de dia e o predador assassino à noite. Agora que sabia disso, rapidamente começou a planejar seu próximo assassinato apenas 4 meses depois, em setembro de 91. Joel teria matado novamente antes, mas ele estava esperando sua mãe sair da cidade para ter a casa só para ele. Uma das desvantagens de ainda morar com a mãe aos 32 anos. Mas para sua frustração, sua mãe não parecia estar fazendo nenhum plano de viagem. Ele teria que ser criativo. Numa noite agradável, na primeira semana de setembro, Rifkin passou algumas horas percorrendo as decadentes ruas de Manhattan, até passar por uma jovem prostituta que capturou seu interesse. À primeira vista, ele sabia que Mary Ellen DeLuca, 22 anos, seria a vítima perfeita. Ela parecia fragilizada, machucada, uma pessoa que ninguém sentiria falta. Rifkin levou Mary Ellen para um motel em ruínas, onde passaram a noite fazendo sexo. Mas, ao acordar na manhã seguinte, começou a estrangular Mary Ellen enquanto ela dormia. Segundo Rifkin, Mary Ellen não resistiu, o que o surpreendeu. Ele perguntou se ela queria morrer e ela disse que sim. Mais tarde, ele disse à polícia que achava que tinha feito um favor a ela. É terrível pensar que, se o relato de Rifkin for preciso, ele realmente era um mestre em identificar vítimas que seriam presas fáceis. Parece que a maior ameaça que Mary Ellen representava era depois de morta, pois Rifkin teria que decidir como tirar seu corpo do quarto de hotel sem ser visto. Apesar de seu cuidado habitual, ele não pensou em como a tiraria do quarto de hotel em plena luz do dia. Por um momento entrou em pânico, até que se lembrou de uma cena de frenesi em que o assassino esconde um corpo num baú. Seguindo o exemplo, Rifkin saiu e comprou um baú. Forçou então o corpo de Mary dentro dele e o colocou no carro. Rifkin dirigiu até Orange County, onde parou num ponto de descanso perto de Cornwall e depositou o baú. De todas as suas mortes, essa havia sido a mais descuidada. Ele não fez nenhuma tentativa de limpar as impressões digitais ou de esconder o baú. A essa altura, parecia que Rifkin simplesmente não estava preocupado se a polícia ligaria qualquer um de seus crimes a ele. E, no fim das contas, o corpo de Mary não foi encontrado por mais de um mês. O legista não conseguiu determinar como ela morreu e ninguém foi capaz de confirmar sua identidade. Mary Ellen foi enterrada como indigente em 1991. Mas mesmo depois de matar Mary Ellen, o apetite assassino de Rifkin não havia sido saciado. Ele tentou evitar seu desejo, dormindo com prostitutas com mais frequência. Mas ele se viu entediado, apático.
Numa noite de setembro de 1991, apenas algumas semanas depois de matar Mary Ellen, ele estava agitado. Teve um dia difícil no trabalho e precisava de algo para ajudá-lo a se acalmar. Ele dirigiu para Manhattan e pegou a primeira prostituta que viu. Os dois tiveram relações sexuais na traseira do carro dele e, quando terminou, Rifkin disse à jovem que ela podia ir. Mas o sexo não o saciou. Rifkin então voltou para as ruas. Ele não sabia exatamente o que estava procurando, mas tinha a sensação de que saberia quando visse. Por volta das 3 da madrugada, ele viu. Era Yoon Lee, de 31 anos, uma prostituta com quem ele já havia estado algumas vezes. Rifkin ficou feliz em ver um rosto familiar, diminuiu a velocidade e perguntou se Yoon gostaria de entrar. Rifkin dirigiu até um estacionamento próximo, onde os dois começaram as usuais relações sexuais. Porém, algo estava errado desta vez. Rifkin estava tendo problemas em sua performance. Yoon garantiu que estava tudo bem, que acontecia o tempo todo. Mas Rifkin ficou agitado. Seu rosto estava vermelho pela humilhação. Afinal, procurava a companhia de prostitutas como uma maneira de se sentir no controle. Não era a noite que ele havia imaginado. Estava se sentindo tão desamparado quanto no ensino médio, quando não conseguia sequer um primeiro encontro com uma garota, muito menos ir para a cama com ela. Era como se ele pudesse ouvir os garotos provocando e rindo dele. Yoon ter amenizado o problema não ajudou em nada. Rifkin começou a suar, até que finalmente surtou. Ele não tinha a intenção de estrangular Yoon. Mal percebeu o que estava acontecendo até que acabasse. Ela tinha lutado, mas foi imperceptível sob as risadas martelando em sua cabeça. Risos que só pareceram silenciar quando Yoon morreu. Ele observou o corpo sem vida, uma mulher que ele quase considerou uma amiga, e se sentiu estranho, uma possibilidade de companhia a menos. Posteriormente, Rifkin admitiu que o sentimento foi passageiro, mas ainda assim distinto. Sentiu-se culpado por tirar a vida de uma pessoa que conhecia intimamente. Chegou a dizer depois: "Na verdade, acho que eu gostava dela." Rifkin era um assassino em série um tanto único, pois provavelmente não sofria de personalidade antissocial. Na verdade, possivelmente ele tinha uma dupla personalidade. Segundo o psiquiatra Dr. Mark Gilston, alguém que pode rapidamente organizar pensamentos ou comportamentos perturbadores tem uma mente compartimentada em oposição a uma mente integrada. Esse tipo de conexão interna permitiu que Rifkin matasse prostitutas à noite e ainda chegasse ao seu trabalho normalmente no dia a dia. Nesse caso, provavelmente porque ele conhecia Yoon Lee e a encontrara em diversas ocasiões. Ela acabou invadindo 2 compartimentos, o da amiga e o da vítima. A culpa refletia um momento em que a identidade de Rifkin como assassino se fundiu com a sua vida normal. Mas a culpa foi passageira. Enquanto isso, seu período de saciedade estava diminuindo rapidamente. Estava ficando mais difícil para ele conseguir se satisfazer. Quase imediatamente após o assassinato de Yoon, Joel começou a sonhar com sua próxima vítima. E agora que ele havia tido sucesso em matar 2 mulheres fora de casa, ele se sentia menos dependente da agenda de viagens da mãe. Ele se conteve o máximo que pôde, mas 3 meses depois, em dezembro de 91, ele fez uma 6ª vítima. Em entrevistas com a polícia, Rifkin não conseguiu se lembrar o nome dessa vítima ou onde ele havia deixado o corpo dela, mas lembrava que a pegou na Rua 46 Oeste, em Manhattan, a levou de volta para o carro e a estrangulou enquanto ela fazia sexo oral nele. Em retrospecto, parece estranho que Rifkin não tenha se lembrado muito desse assassinato, porque na verdade marcou uma ocasião importante. Foi a primeira vez que Rifkin usou um tambor de 200 litros de óleo para esconder os restos mortais da vítima. Em uma ação que foi imortalizada pelo programa de TV Dexter, Rifkin cortou o corpo da vítima e colocou os restos mortais no tambor que roubou de uma usina de reciclagem onde havia trabalhado. Foi um golpe genial e doentio. Até hoje, a 6ª vítima nunca foi encontrada. Rifkin gostou do método do tambor de óleo. Era uma maneira controlada e limpa de desovar os corpos.
Após o assassinato de dezembro, saiu rapidamente e comprou vários deles, aguardando ansiosamente a chance de usá-los. A chance veio apenas algumas semanas depois, em 26 de dezembro de 1991. Lorraine Orvieto, 28 anos, cresceu em Long Island, onde teve uma infância feliz. No ensino médio, foi líder de torcida muito popular e querida. Mas Lorraine começou a sofrer alterações de humor aos 20 e poucos anos e foi diagnosticada com transtorno bipolar. A partir daí, Lorraine começou a perder o controle. Começou a usar cocaína numa tentativa de controlar seus episódios depressivos. Mas seu vício era caro e por isso ela foi para as ruas à noite vender seu corpo em um esforço para pagar pelas drogas. Rifkin encontrou Lorraine em 26 de dezembro em Bayshore, Long Island. É possível que Lorraine, animada e atraente, tenha lembrado Rifkin das líderes de torcida que o haviam intimidado tão impiedosamente no ensino médio. Esse algo a mais nela fez os ouvidos de Rifkin zumbirem com aquele riso distante e provocador. Rifkin parou na beira da estrada, pediu que ela fizesse sexo oral nele e então a estrangulou. Ele enfiou o cadáver em um tambor de óleo e o jogou no riacho Coney Island. Quando o tambor afundou profundamente como chumbo, Rifkin sorriu para si mesmo e ouviu o som das risadas desaparecendo enquanto o latão sumia da superfície. Em dezembro de 1991, Joel Rifkin, 32 anos, havia matado 7 mulheres, aparentemente como uma maneira de se vingar dos garotos que o perturbaram no ensino médio. É claro que nenhuma das mulheres que ele matou o conheciam no ensino médio, mas Joel não parecia se importar com essa lógica incoerente. Na realidade, qualquer lógica que ele tentou aplicar à sua carreira de assassino não passou de uma justificativa covarde. Joel Rifkin gostava de matar e começou a atacar prostitutas com mais frequência, tanto que as mortes começaram a se misturar. Em uma confissão anos depois, Rifkin lembrou pouco de sua 8ª vítima, além do fato de que o nome dela era Mary Holloman, e não lembrou de quase nada sobre a 9ª mulher que matou. Lembrou que as duas, como a maioria de suas vítimas, eram viciadas, trabalhavam como prostitutas e que ele encontrou elas numa área decadente de Manhattan em algum momento durante o inverno de 1992. Também recordou que a 9ª mulher tinha tatuagens e resistiu muito, mas como Rifkin aprendeu no ensino médio, o mais forte sempre vence. Enquanto isso, a polícia ainda não tinha interesse em investigar esses desaparecimentos. Então, é desnecessário dizer que Rifkin estava fora do radar, o que só o fez ficar mais ousado em suas mortes. No final de uma manhã de abril de 1992, Rifkin seguiu seu velho caminho até Manhattan e começou a procurar uma vítima. Era a primeira vez que caçava durante o dia, uma óbvia demonstração de sua confiança de que nunca seria pego. Ele conheceu Iris Sanches no mesmo local em que aconteceram todos os seus primeiros encontros, um beco cheio de lixo e caixas de papelão. Iris era dependente química e precisava de dinheiro para uma dose. Para ela, o aparecimento de Rifkin era destino. Ele se ofereceu para levá-la a um apartamento próximo, onde prometeu que ela teria uma bela vista de Manhattan. O pensamento quase fez Iris rir. Não era todo dia que um cara se preocupava em pagar por sexo em uma atmosfera romântica. Era quase encantador. Ela concordou em ir com ele. É claro que a vista para o horizonte foi a última coisa que ela viu, pois de repente o mundo ficou preto ao seu redor. Rifkin estrangulou-a durante a relação sexual. Depois levou seu corpo para um depósito ilegal perto do aeroporto JFK e a escondeu debaixo de um colchão imundo, onde seu cadáver se decomporia por mais de um mês. Rifkin estava desenvolvendo um padrão caçando mulheres viciadas, e essa foi uma decisão calculada. Antes de tudo, indivíduos que lidam com abuso de substâncias são marginalizados pela sociedade, e nesse caso duplamente, pois suas vítimas também se envolviam em prostituição. Isso fazia com que fossem menos propensas a serem procuradas por familiares e amigos e a polícia quisesse dedicar recursos
para investigar seus desaparecimentos. Se um membro de um desses grupos marginalizados era encontrado morto e os médicos legistas encontrassem qualquer vestígio de droga em seus organismos, tendiam a declarar suas mortes como overdose. Isso garantiu a Rifkin muita confiança de que ninguém jamais o procuraria. O que lhe permitiu sair para caçar novamente apenas um mês depois do assassinato de Iris. Enquanto seu corpo ainda estava embaixo de um colchão mofado em algum lugar perto do aeroporto, Rifkin estacionava ao lado de Ana Lopes, de 33 anos. Ana era mãe de 3 filhos e se envolveu no trabalho sexual para sustentar seus filhos e um vício em cocaína que ela estava lutando para deixar. Rifkin a matou e colocou num tambor de óleo, despejando seu corpo em algum lugar da I-84 em Putnam County. Foi encontrado no dia seguinte por um motorista que havia parado para se aliviar na beira da estrada. A polícia sabia que Ana havia sido assassinada. Claramente não havia uma overdose. Mas Rifkin nunca apareceu como suspeito, provavelmente porque seu DNA não estava no sistema. O caso dela foi arquivado. No outono de 1992, Rifkin havia matado 11 mulheres com sucesso, a única conquista real aos seus olhos que ele podia reivindicar em seus 33 anos de vida. Na mesma época, sua mãe anunciou que iria sair da cidade em outra viagem de negócios. Era a primeira vez em mais de um ano que ele poderia desfrutar de um fim de semana em casa sozinho, e ele estava certo de que aproveitaria ao máximo. Apenas algumas horas depois que sua mãe saiu de casa, Rifkin correu para o carro e seguiu para Manhattan, onde encontrou a prostituta de 21 anos chamada Violet O'Neill. Rifkin levou Violet para casa, onde tiveram relações sexuais e, quando terminaram, Rifkin estrangulou Violet enquanto ela ainda estava na cama de sua infância. Rifkin levou o cadáver de Violet para a banheira, onde a desmembrou antes de enrolar suas partes em uma lona. Fazia tempo desde que ele tinha descartado uma vítima assim. Foi um passeio pelo túnel do tempo. Mas o trabalho à frente deixou pouco tempo para a nostalgia. Ele passou a noite dirigindo, jogando os restos desmembrados de Violet em vários rios ao redor de Manhattan. Seu torso veio à tona no rio Hudson e seus braços e pernas foram encontrados em uma mala descartada em um estacionamento abandonado. Como sempre, ninguém pensou em ligar Rifkin ao assassinato de Violet. E quando a mãe dele voltou da viagem, estava inconsciente de que sua banheira havia sido usada para esquartejar restos humanos. Na verdade, ficou feliz por Rifkin ter lavado seus próprios lençóis pela primeira vez. Rifkin gostava de ter a casa para si no fim de semana, mas não o suficiente para conseguir um lugar próprio. Então, enquanto esperava que sua mãe fizesse outra viagem, voltou a ser criativo com o lugar que mataria suas próximas vítimas. Se parece que Rifkin não tinha nada na vida além de matar, é porque, em grande parte, isso era verdade. Tendo passado a maior parte da infância e adolescência intimidado, as únicas amizades de Rifkin eram aquelas pelas quais o dinheiro havia pago. É um clichê comum que aqueles que sofreram bullying tornem-se agressores, e considerando como Rifkin tratou as mulheres que matou, parece que nesse caso era verdade. Mas seus problemas são muito mais profundos que isso. Segundo a assistente social e autora Cathy Hurley, os efeitos a longo prazo do bullying na infância incluem riscos de comportamento antissocial, falhas na aprendizagem e desemprego. São resultados geralmente combinados entre si, decorrentes de uma infinidade de inseguranças causadas pelo bullying. Mas de uma forma indireta, Rifkin parecia obcecado com a ideia de vingança, estando consciente disso ou não. Ele nunca foi capaz de superar completamente o bullying que o atormentou na adolescência. Nunca reconheceu o fato de que, apesar da crueldade de seus colegas de classe, ainda podia se tornar em uma pessoa adulta plenamente funcional. De acordo com Vanessa Van Edwards, autora e investigadora comportamental da The Science of People, ou A Ciência das Pessoas, apesar da vingança ser vista como uma maneira de se fechar, ela de fato tem o efeito oposto.
Ela escreve: embora os primeiros momentos pareçam gratificantes para o cérebro, especialistas descobriram que, em vez de eliminar a hostilidade, a vingança prolonga o desagrado da ofensa original. Em vez de fazer justiça, a vingança geralmente cria apenas um ciclo de retaliação. Ela encerra a sua sessão com uma citação apropriada de Francis Bacon. Um homem que se dedica à vingança mantém suas próprias feridas abertas, estas que de outra forma poderiam se curar. Isso raramente é tão relevante como no caso de Joel Rifkin, cujo período de saciedade parecia refletir o ciclo de retaliação. Ele ficava eufórico no rastro de uma matança, mas logo que a adrenalina diminuía, o vazio e a apatia voltavam. Mas Rifkin não entendia nada disso. Ele acreditava que seu desejo de matar era semelhante à fome. Poderia ser saciado, mas sempre voltaria. Apenas 2 semanas depois, em 2 de outubro de 1992, dirigiu para Manhattan, onde encontrou Mary Catherine Williams, de 31 anos. Mary Catherine foi um caso especial, pois ela e Rifkin aparentemente namoraram. Não está claro se o relacionamento era mútuo ou contratado, mas ele parecia conhecê-la ainda melhor que Yun Lee. Mary Catherine era linda. Ela foi a rainha do baile de sua escola e líder de torcida na faculdade, antes de se mudar para Nova York para tentar ser atriz. Mas quando a carreira estagnou, caiu em um padrão, tornou-se viciada em cocaína e começou a se prostituir para pagar o vício. Foi nas ruas de Manhattan que Rifkin conheceu Mary Catherine vários meses antes de matá-la. Rifkin disse à polícia que ele e Mary Catherine haviam desfrutado de ótimos tempos no passado. Mas o dia 2 de outubro não estava indo tão bem quanto os encontros anteriores. Ela parecia distraída, desinteressada. Quando Rifkin a percebeu cochilando no banco do passageiro, se lembrou das inúmeras vezes que as líderes de torcida do ensino médio o rejeitaram. Rifkin a atacou enquanto dormia, estrangulando a vida de seu corpo. Mas, desta vez, não sentiu remorso. Só sentiu alívio. Em 16 de novembro de 1992, pouco mais de um mês depois do assassinato de Mary Catherine, Joel atacou novamente, desta vez atacando Jenny Soto, de 23 anos. Jenny revidou, quebrando todas as 10 unhas enquanto arranhava o rosto e o pescoço de Rifkin. Ele a descreveu como a mais difícil de matar. As marcas de suas garras eram tão perceptíveis que ele não atacou novamente por mais de 15 semanas. Mas, eventualmente, as feridas de Rifkin se curaram, as físicas pelo menos. E isso o levou de volta a Manhattan no inverno de 1993, logo após seu 34º aniversário. Em fevereiro e abril de 1993, Rifkin assassinou Leah Evans, de 28 anos, e Lauren Marquez, de 30, ambas usuárias de drogas e prostitutas. Não é só um podcast que pode deixar seus momentos no trânsito mais confortáveis. O New City Sedan conta com a exclusiva tecnologia de segurança e assistência ao condutor Honda Sense, além do Honda Lane Watch para redução do ponto cego e 6 airbags. É mais segurança e comodidade para o seu dia a dia. New City Sedan 2025. Escolha inteligente em todos os sentidos. Paz no trânsito começa com você. 6 semanas depois, em 24 de junho, Joel atacou Tiffany Bresciani, de 22 anos. Tiffany era uma menina do sul de Louisiana que viera a Nova York perseguir seus sonhos de cantar e dançar. Mas rapidamente se viciou em heroína e começou a trabalhar nas ruas para sustentar seu vício. Infelizmente para Tiffany, Rifkin estava tendo uma semana difícil. Ele trabalhava longas horas e sua caminhonete havia quebrado, o que significava que ele precisava pegar emprestado o carro da mãe sempre que queria ir a algum lugar. Rifkin estava rodando muitos quilômetros no carro de sua mãe, pois fez viagens a Manhattan quase todas as noites naquela semana para se encontrar com prostitutas. Tiffany era a quarta que ele encontrava no período de 2 dias.
E enquanto as 3 primeiras sobreviveram, Tiffany não teve a mesma sorte. Rifkin afirma que o sexo com ela parecia insatisfatório, então decidiu levar as coisas para um lugar que ele sabia que lhe daria essa sensação de alívio. Ele a levou para o estacionamento isolado do The New York Post e a estrangulou. Rifkin não planejava inicialmente matar Tiffany, mas a essa altura estava bem preparado para lidar com as consequências. Depois que Tiffany morreu, jogou seu corpo no banco de trás do carro de sua mãe, parou para pegar uma corda e uma lona e depois voltou para casa, com o corpo embrulhado no porta-malas do carro. Rifkin provavelmente pretendia desmembrar Tiffany assim que chegasse em casa, como havia feito com as vítimas anteriores. Mas quando chegou, deparou-se com outro problema. Já era de manhã e sua mãe, Jane, já estava acordada. Pior ainda, Jeanne ficou irritada por Rifkin pegar o carro emprestado e deixá-la presa. Ficou irritada por ele estar usando o carro com tanta frequência e exigiu as chaves imediatamente para poder ir às compras. Se Rifkin ficou abalado com o pedido de sua mãe, não demonstrou. Conseguiu manter a compostura. É possível que ele simplesmente não estivesse de fato preocupado. Afinal, estava matando na casa de sua mãe há quase 2 anos, sem ela desconfiar. Ou, considerando as circunstâncias, ele simplesmente não via nenhuma maneira de ficar com o carro sem levantar suspeitas de sua mãe. Seja qual for o caso, Jeanne entrou no carro e seguiu seus compromissos, alheia ao fato de que estava dirigindo pela cidade com um corpo no porta-malas. Quando Jeanne voltou para casa, Rifkin rapidamente retirou Tiffany do carro e levou para sua garagem. Nesse ponto, algumas horas após a morte, ele costumava levar as vítimas para o porão, desmembrá-las e depois descartá-las. Mas esse era o velho Joel, aquele que tinha medo de ser pego. O novo e infalível Joel Rifkin deixou o corpo de Tiffany em sua garagem pelos próximos 3 dias, enquanto trabalhava no conserto de sua caminhonete. Não se sabe por que Rifkin decidiu deixar o corpo de Tiffany em sua garagem por tanto tempo, especialmente porque era verão e o corpo teria começado a se decompor com o calor sufocante de Nova York. É possível que a presença de sua mãe tenha estragado tudo, já que Rifkin estava acostumado a desmembrar os corpos quando a mãe estava fora da cidade. Talvez, após ter levado Tiffany para sua casa, ele tenha se visto preso. Mas outra explicação também pode ser aplicada. De acordo com a Divisão de Psicologia Investigativa do FBI, muitos assassinos em série acabam por acreditar que estão acima da lei. Sabemos pelo próprio testemunho de Rifkin que ele sentiu que a aplicação da lei nunca o pegaria. Portanto, é possível que simplesmente não tenha sentido pressa em se desfazer do corpo, principalmente porque não gostava do desmembramento. Qualquer que seja a explicação, Rifkin finalmente conseguiu agir na noite de 28 de junho de 93, quando carregou o cadáver desmembrado de Tiffany na traseira de sua caminhonete e se preparou para descartar seus restos mortais. Saiu da garagem se sentindo o máximo. Ele literalmente havia se sentado sobre um corpo por 3 dias e ainda assim não havia sido pego. Ele poderia continuar para sempre. Mas, como costuma se dizer, tudo tem seu tempo, e os ventos da mudança estavam no ar. Na noite de 28 de junho de 1993, Joel Rifkin, de 34 anos, estava a caminho dos limites da cidade para se livrar do corpo de Tiffany Bresciani. Mas Rifkin havia feito algo incrivelmente estúpido. Enquanto consertava sua caminhonete na última semana, havia tirado as placas do veículo e ainda não tinha colocado de volta. Alguns policiais rodoviários viram o veículo passando e imediatamente o consideraram suspeito. Acionaram as sirenes na tentativa de parar Rifkin e Joel entrou em pânico. Afinal, ele tinha um corpo morto no banco de trás do carro. E se quisessem revistar o veículo? Decidiu que sua melhor aposta era tentar despistar a polícia, resultando numa estranha perseguição. Quando imaginamos perseguições policiais, geralmente são aquelas em alta velocidade que saem nas manchetes das notícias.
Essa foi um pouco menos emocionante. Rifkin tinha pouca experiência no lado errado da lei e certamente não estava capacitado para fazer uma fuga rápida. Toda a perseguição ocorreu a cerca de 55 quilômetros por hora. Apesar desse ritmo lento, Rifkin perdeu o controle do veículo após 20 minutos e colidiu com um poste em frente ao tribunal em Mineola, Nova York. Quando os oficiais algemaram Rifkin contra o carro, subitamente sentiram o cheiro horrível vindo do veículo e perceberam com horror que haviam descoberto por que ele estava tentando fugir. Um dos policiais apontou a lanterna para o banco de trás e viu a lona azul. O pavor do policial continuou a crescer quando ele caminhou até a traseira do caminhão, retirou a lona e se viu encarando o cadáver desmembrado e em decomposição de Tiffany. Nesse momento, Rifkin não teve escolha a não ser se entregar. Ele admitiu aos policiais que Tiffany era uma prostituta que ele havia apanhado vários dias antes e assassinado, e os policiais rapidamente o levaram para a delegacia para o interrogatório. É claro que naquele momento a polícia acreditava que Rifkin havia assassinado uma mulher. Não faziam ideia da brutalidade que sua confissão estava prestes a desenterrar. Na delegacia de polícia, Rifkin prontamente compartilhou todos os detalhes do assassinato de Tiffany. E então, para a grande surpresa dos policiais, lançou-se numa detalhada confissão de 8 horas sobre todos os outros assassinatos que cometera. Não se sabe por que Rifkin confessou todos os crimes. Talvez ele tenha entendido que já havia sido pego de qualquer forma. Ou talvez tenha sido impossível conter a barragem depois que ela se rompeu. De acordo com os relatos dos policiais, Rifkin entregou essas confissões horríveis com gosto, como se estivesse compartilhando uma história interessante com os amigos. Pela primeira vez na vida, ele era o centro das atenções. A princípio, os policiais não tinham certeza se acreditavam ou não nele. As descrições dos crimes eram tão casuais que pensaram que poderia ser uma brincadeira. Eles decidiram visitar a casa de Rifkin para investigar mais. A mãe de Rifkin ficou chocada quando os policiais apareceram em sua porta com um mandado. Eles disseram que seu filho havia sido preso numa perseguição de carro e que estava naquele momento na cadeia por outro crime, mas recusaram-se a dar qualquer outro detalhe. Jeannie não conseguia imaginar o que Joel poderia ter feito para estar num problema desses. Ficou abismada quando viu uma reportagem sobre seu filho e soube dos crimes hediondos que havia confessado. Enquanto isso, a polícia entrou no quarto de Rifkin, onde encontrou uma variedade de itens pertencentes a mulheres, incluindo roupas íntimas e outras peças, bolsas, carteiras, documentos de identidade, joias, maquiagem e até alguns medicamentos prescritos. Foi, para dizer o mínimo, uma avalanche de provas. A polícia acreditava que Rifkin guardava esses troféus como uma maneira de se sentir poderoso, uma forma de reviver a emoção de cada assassinato. Rifkin desfrutou de uma vida de fantasia raivosa. Esses troféus provavelmente permitiam que ele se deleitasse secretamente na glória de suas mortes para continuar vivendo uma vida mais moderada em público. Além da coleção de troféus, a polícia também encontrou uma grande quantidade de vídeos pornográficos e uma vasta coleção de livros sobre serial killers. As autoridades policiais acreditam que Rifkin usava os livros como material de estudo, lendo sobre assassinos bem-sucedidos para ajudá-lo a executar com mais habilidade seus próprios crimes. Depois de vasculhar o quarto dele, os policiais foram até a garagem, onde fizeram as descobertas mais terríveis. Os oficiais encontraram um carrinho de mão com quase 1 litro de sangue humano. Encontraram também várias ferramentas sujas de sangue, incluindo uma serra elétrica coberta de sangue e carne humana. Surpreendentemente, sua mãe não havia notado nada dessa bagunça na garagem. A polícia não teve dúvidas. Pelo menos parte da história de Rifkin era verdadeira. E enquanto os investigadores procuravam evidências físicas em sua casa, Rifkin estava obedientemente escrevendo uma lista de todas as suas mortes
incluindo todas as datas, nomes e locais de desova que ele conseguia se lembrar. Não ficou claro para a polícia por que Rifkin ofereceu esses detalhes tão prontamente, mas concluíram que talvez ele simplesmente achasse que o jogo havia acabado. A lista de Rifkin estava incompleta, mas ainda parecia que esse seria um caso rápido. Porém, embora ele tenha sido cooperativo e acessível em sua confissão, começou a se rebelar quando o julgamento começou e tomou uma série de decisões estranhas que quase transformaram o tribunal num circo. Por um lado, contratou os advogados John Lawrence e Michael Soshnick, que provariam ser dois dos piores advogados que já cuidaram de um caso de assassinato um dia. As audiências começaram em novembro de 1993 e algumas semanas depois, a promotoria ofereceu a Rifkin um acordo judicial. Se ele se declarasse culpado pelos 17 assassinatos, receberia a oferta de uma sentença de 46 anos. Mas Rifkin já havia decidido que não iria cumprir pena nenhuma alegando insanidade. Então, recusou a oferta e sua audiência continuou. A batalha legal continuou por 4 meses, tempo em que seu advogado, Soshnick, irritou continuamente o juiz por chegar atrasado à corte. Às vezes, Soshnick nem se importava em aparecer. Quando aparecia, muitas vezes não estava preparado. Não se sabe se as artimanhas de Soshnick foram uma manobra para livrar Rifkin ou se ele era só um péssimo profissional. Em março, o juiz Ira Wexner estava tão frustrado com as trapalhadas de Soshnick que encerrou a audiência e declarou que havia provas suficientes para rejeitar as moções apresentadas pela defesa. A data do julgamento foi marcada para o mês seguinte, em abril. Rifkin ficou furioso quando a ação foi rejeitada e demitiu Soshnick. No entanto, manteve Lawrence como seu advogado. Rifkin e Lawrence decidiram que sua melhor aposta ainda era que ele se declarasse inocente por motivo de insanidade temporária. No julgamento, o promotor Fred Klein argumentou que Rifkin era um sádico sexual. Disse: ele foi pego em flagrante e agora está usando e abusando do conceito de doença mental. Mas Lawrence pintou uma imagem diferente de Rifkin. Argumentou que seu cliente era um esquizofrênico paranoico que vivia no mundo irreal. A seguinte reportagem detalha a defesa de Lawrence. A questão não é se Joey Rifkin estrangulou Tiffany Bresciani e mais outras 16 mulheres jovens, mas como diz o advogado de defesa John Lawrence, o estado mental de Joey Rifkin está em julgamento. Lawrence afirma que Rifkin é um esquizofrênico legalmente louco. Ele não foi capaz de entender as consequências de suas ações ou que sua conduta estava errada. Mas o promotor Fred Klein confirma que Rifkin intencionalmente matou para satisfazer seu apetite sexual. Ninguém sai andando por aí e acontece de simplesmente estrangular alguém pensando que é uma banana. Então Klein leu em voz alta os nomes das 17 vítimas e pede aos jurados para não deixarem Rifkin livre de seus assassinatos. Carol Cole, MNL, em Nova York. É claro que isso era, em grande parte, psicologia barata. O DSM-5 descreve claramente as características de um esquizofrênico. Todos os pacientes com esquizofrenia sofrem de 2 ou mais dos seguintes sintomas por pelo menos um mês: delírios, alucinações, fala desorientada, comportamento desorientado ou catatônico e sintomas negativos como expressão emocional diminuída. Rifkin definitivamente não sofria de alucinações, fala desorientada ou comportamento desorientado ou catatônico. Pode-se argumentar que ele sofria de diminuição da expressividade emocional após seus muitos anos de bullying na infância. Mas os pacientes com esquizofrenia devem sofrer de 2 dos 5 critérios descritos. Não se sabe se Rifkin atendia a esses critérios. Mas Lawrence contestou que as compulsões de Rifkin representavam graves ilusões que tomaram conta de sua vida e prejudicaram seu funcionamento, o que daria a Rifkin 2 dos 5 critérios básicos e credibilidade ao seu argumento de insanidade. No entanto, a promotoria trouxe o psiquiatra Dr. Park Dietz, que já havia servido à promotoria do Estado contra os assassinos em série Jeffrey Dahmer e Arthur Shawcross. Dietz argumentou que Rifkin era doente, mas não louco.
Ele acreditava que Rifkin sabia exatamente o que estava fazendo no momento dos assassinatos. Em 9 de maio de 1993, o júri declarou Rifkin culpado pelo assassinato de Tiffany Bresciani. O juiz Wexler o condenou a 25 anos. Rifkin foi então transferido para o condado de Suffolk em 9 de maio para ser julgado pelos assassinatos de Lauren Marquez e Leah Evans. Após sua condenação pelo assassinato de Bresciani, a defesa acreditava que este seria um caso rápido, mas Rifkin ainda tinha alguns truques na manga. Ele contratou outro advogado, Martin Elfman, e juntos eles embarcaram numa defesa ridícula. Nem está listada no DSM, mas o bom senso nunca havia parado Rifkin, não havia razão para começar agora. A ideia de síndrome da criança adotada foi desenvolvida pelo psicólogo Dr. David Kirshner, que concordou em ser testemunha da defesa de Rifkin. Kirshner tratava crianças adotadas há mais de 25 anos e havia descoberto um padrão de comportamentos destrutivos prevalecentes em crianças adotivas, incluindo promiscuidade sexual, roubo e mentira patológica, além de distúrbios emocionais, incluindo ansiedade, comportamento antissocial e ausência de culpa. Kirshner disse que havia trabalhado em mais de uma dúzia de casos em que crianças adotadas cresceram e cometeram assassinatos. Ele argumentou que havia visto esses comportamentos em pelo menos 10% das crianças adotadas, levando-o a classificá-los como sintomas. Elfman partiu daí, argumentando que a separação de Rifkin e sua mãe biológica em tenra idade tinha sido tão traumática que o levou a atacar e matar mulheres que o lembravam dela. Muitos ficaram ofendidos com a ideia de síndrome da criança adotada. A promotoria argumentou que, além de imprecisa em termos médicos, a síndrome inventada estigmatizava as milhares de crianças adotadas todos os anos nos Estados Unidos. Talvez Rifkin também tenha percebido o absurdo de sua defesa, porque surpreendeu a todos, inclusive seus próprios advogados, mudando repentinamente sua declaração para culpado pouco antes da seleção do júri. O juiz aceitou a declaração e condenou Rifkin a 25 anos por cada assassinato. O julgamento final de Rifkin considerou o assassinato de Iris Sanches. O público estava preparado para Rifkin inventar outra defesa forçada, mas para surpresa de todos, Rifkin se declarou culpado e até pediu desculpas pelas atrocidades que havia cometido. Ele disse: "Quero que saibam que sinto muito pelo que fiz com vocês e suas filhas. Irei para meu túmulo carregando as mortes dessas mulheres inocentes comigo. Algumas delas eram minhas amigas e foram gentis comigo. O que eu fiz nunca poderá ser perdoado, mas peço que acreditem quando digo que nunca vou entender a parte de mim que me levou a fazer essas coisas terríveis." Joel Rifkin foi condenado por 9 dos 17 assassinatos que alegou ter cometido e recebeu um total de 203 anos de prisão. Rifkin está atualmente cumprindo sua sentença e supostamente irá passar o resto de sua vida atrás das grades. Desde seu pedido de desculpa, Rifkin continuou a falar abertamente com a polícia sobre seus crimes. Parece que na ocasião do julgamento ele assumiu a responsabilidade por suas ações indescritíveis. Infelizmente, isso pouco faz para consolar as famílias de suas vítimas, especialmente para as 8 mulheres cujos restos estavam tão bem escondidos que nunca receberam justiça. Seus corpos ainda jazem em covas rasas ou em tambores de óleo esquecidos, enferrujando lentamente no fundo do rio Hudson.